Olá pessoal, meu nome é Richard Romeiro Oliveira, eu sou professor associado do Departamento de Filosofia e Métodos e neste período eu vou ser o responsável da disciplina Ética 1. E neste vídeo de hoje eu pretendo apresentar para vocês alguns conteúdos filosóficos importantes relacionados à reflexão ética em Platão. E, como todos sabem, Platão é um autor que, em grande medida, desenvolve e amplia o legado filosófico de Sócrates. Por causa disso, antes de iniciar a abordagem da reflexão ética em Platão propriamente dita, eu vou fornecer para vocês algumas informações e alguns esclarecimentos preliminares relacionados à ética socrática, porque, na minha visão, isso ajudará vocês a compreender melhor aquilo que Platão elabora no contexto da sua obra acerca do problema moral. E um primeiro ponto a ser observado acerca desse assunto, a ética socrática, é o fato de que Sócrates mantém a categoria de virtude ou de excelência, em grego areté, como o núcleo fundamental da sua reflexão moral, concebendo a virtude ou a excelência a partir de um ponto de vista que nós poderíamos considerar como fundamentalmente performativo. E, de fato, a areté é, em Sócrates, o princípio fundamental que preside o agir humano, e é essa areté que faz com que, na perspectiva socrática, que era, de certa forma, a perspectiva da mentalidade grega em geral, é essa areté que faz com que o homem realize de um modo ótimo ou excelente a sua obra específica, né? o seu ergo, alcançando por aí a sua perfeição. No entanto, a areté em Sócrates ela não é mais pensada, como era o caso nos poemas homéricos, como uma prerrogativa da nobreza e como uma performance de caráter guerreiro, bélico, visando a obtenção da honra, da glória, daquilo que os gregos chamavam de kleos, mediante a realização de façanhas militares. Tampouco a areté em Sócrates é pensada, como era o caso entre os sofistas no século V a.C., em termos fundamentalmente políticos, como uma eficácia da ação política e, portanto, como uma capacidade responsável pelo sucesso, pelo êxito da atuação de um homem nas assembleias, nos tribunais e em outros órgãos públicos da cidade. Pelo contrário, com Sócrates, a areté adquire uma nova significação, e uma significação que direciona o pensamento moral grego para um caminho radicalmente distinto, né, daquele que havia sido trilhado até então. E, de fato, né, para Sócrates, a areté não está mais relacionada à obtenção de honrarias
e prestígio social ou a conquista de êxito político ou de poder, mas, e esse é o ponto crucial, a consecução da perfeição ou virtude da alma, daquilo que na língua grega era chamado de psirré. E essa mutação que Sócrates opera na significação do conceito de areté foi tornada possível, segundo os estudiosos da filosofia antiga, por meio de uma inovação antropológica introduzida por Sócrates no âmbito do pensamento grego. Inovação graças à qual a alma, ou a psirré, para usar a terminologia grega, deixou de ser pensada como um mero espectro ou sopro vital, como era no contexto dos poemas homéricos e, em grande medida, né, no âmbito do pensamento religioso grego tradicional, né, e passou a ser determinada como o verdadeiro eu humano, né, e, portanto, como a sede da consciência, do pensamento e, por conseguinte, da responsabilidade moral. Ou seja, em Sócrates, o sujeito da vida moral é a alma, ou a psique, ou como nós poderíamos também dizer hoje em dia, né, a mente. E, de acordo com a posição filosófica adotada por Sócrates, o homem é realmente, antes de mais nada, a sua dimensão psíquica, a sua alma, a sua psirré, e não o seu corpo. O corpo aí, dentro dessa nova antropologia formulada por Sócrates, constituindo um mero instrumento, em grego a palavra usada é órgão, que deve ser submetido ao governo da alma. Então, de acordo aí com essa nova formulação antropológica avançada por Sócrates, o homem é fundamentalmente a sua alma e essa alma ela dispõe de um corpo como de uma ferramenta, como de um instrumento, em grego órgão. Pois bem, em sendo as coisas assim, né, na visão de Sócrates, toda virtude, toda excelência, toda areté requer a realização de um novo tipo de performance ou de atividade, né, que seria a performance ou atividade que Sócrates designou com a expressão cuidado da alma, ou terapia da alma. Em grego, epimeleia tes psirrés, ou terapeia tes psirrés. O que significa isso? Né? Significa que, de acordo com Sócrates, é preciso, antes de qualquer coisa, no campo da vida moral, cuidar da alma para que essa alma se torne efetivamente virtuosa ou excelente. Então, a ética socrática envolve, como um dos seus fundamentos, né, mais importantes, o desenvolvimento dessa terapêutica da alma, né, o desenvolvimento de uma terapêutica psíquica. No entanto, uma vez que, na visão de Sócrates, a alma se confunde com a razão, ou com a dimensão intelectiva
do ser humano, né? Aquilo que em grego é chamado de nous, o cuidado da alma preconizado por Sócrates se identifica, em última análise, com o cultivo da racionalidade, com o cultivo desse princípio noético e intelectivo que existe em nós. Isso significa, então, que no socratismo, a virtude ou a excelência se identifica no limite com a própria ciência ou com o próprio conhecimento, na medida em que a ciência ou o conhecimento é justamente aquilo que desenvolve e leva à sua perfeição o elemento da racionalidade que que se confunde com a própria natureza da alma. Esse é o célebre, o famigerado intelectualismo ético presente no pensamento socrático, né? O intelectualismo ético preconizado por Sócrates consiste, de fato, nessa identificação da virtude ou excelência humana com o conhecimento, com a ciência. Mas essa formulação intelectualista só é possível no âmbito da reflexão socrática porque, como foi explicado, Sócrates pensa a virtude ou excelência como cuidado da alma e compreende a alma como sendo fundamentalmente o intelecto, a razão. Agora, o que acontece é o seguinte, na medida em que Sócrates recusa para a razão humana a possibilidade de se apropriar plenamente dessa ciência ou desse conhecimento que seria, em última análise, a virtude ou a excelência na sua expressão plena, a virtude e o bem mais elevado para o homem, na perspectiva socrática, encontram-se não na posse do saber propriamente dito, mas na busca do saber e, portanto, na filosofia, que é a atividade intelectual voltada fundamentalmente para essa procura sistemática do saber. E, como é fácil perceber, né, no âmbito dessa reflexão que Sócrates leva a efeito, a filosofia ela é compreendida não como um sistema de doutrinas ou um conjunto de conceitos e de teorias abstratas sobre o mundo, sobre o conhecimento e outras coisas, mas como um modo de vida, né? Um bios, como diriam os gregos, um modo de vida baseado na atividade intelectual de exame e investigação das coisas. E é nisso que reside para Sócrates, portanto, a virtude ou a excelência. E é a partir desses elementos, né, que a gente deve compreender aquela célebre frase socrática que aparece na Apologia de Sócrates, redigida por Platão, segundo a qual uma vida não examinada não vale a pena ser vivida pelo homem. Pois bem, o que acontece é que Platão ele vai assumir e integrar em seu próprio pensamento
essas concepções oriundas do socratismo, principalmente aquilo que tem a ver com o intelectualismo ético, buscando desenvolver essas concepções e redimensioná-las filosoficamente. Isso significa, portanto, né, que Platão, como eu disse inicialmente, ele assume, se apropria do legado filosófico de Sócrates, mas ele submete esse legado filosófico de Sócrates ao impacto da sua própria reflexão, né? Ao impacto do seu pensamento pessoal. E os diálogos de Platão farão isso, basicamente, a partir de 3 elementos filosóficos novos que, ao que tudo indica, não pertenciam ao socratismo original. O primeiro desses elementos tem a ver com o desenvolvimento de uma reflexão epistemológica mais consistente, mais aprofundada, acerca de qual é a natureza do conhecimento moral. E no que diz respeito a esse ponto, os diálogos platônicos procurarão mostrar que a ciência, né, o saber, em grego o termo utilizado é episteme, né, que Sócrates divisou como o fundamento de toda e qualquer areté, de toda e qualquer virtude, não pode ser identificado com um conhecimento de caráter empírico ou factual, derivado da simples percepção, daquilo que os gregos chamavam de aistesis. Mas tem de ser pensado como um conhecimento de caráter puramente inteligível, que existe na nossa razão anteriormente a todo o processo perceptivo, né, a todo o processo relacionado ao domínio da aistesis, e cujo modelo, na perspectiva platônica, se encontra nas matemáticas. A gente vê esse ponto muito bem elaborado e desenvolvido num diálogo platônico intitulado Meno. Né? E nesse texto, de fato, Platão ele procura evidenciar esse caráter fundamentalmente inteligível, racional do conhecimento moral, né? Mostrando como o conhecimento moral, de certa forma, constitui uma ciência inata ao nosso pensamento. E isso constitui aí, de acordo, né, com os estudiosos da filosofia antiga, uma inovação filosófica de Platão em relação ao que seria o socratismo original. O segundo elemento em que nós podemos observar essa reelaboração filosófica operada por Platão no legado socrático tem a ver com a elaboração de um novo modelo psicológico que permitirá o desenvolvimento no registro do pensamento platônico de uma nova compreensão da natureza da alma ou da psique humana. E aqui, como viram os estudiosos de Platão, né, os platonistas,
a grande inovação teórica dos diálogos de Platão consistirá em mostrar que, ao contrário do que pensava Sócrates, a alma humana não é uma substância simples e de caráter puramente noético que se identificaria em tótum com a razão, né, com o elemento da racionalidade. Mas, pelo contrário, né, essa alma, aos olhos de Platão, é uma realidade fundamentalmente complexa, internamente dividida, na qual, além da razão, outras forças se encontram presentes, como as paixões e os apetites. Então, o que acontece aqui, né, é que nós observamos no interior dos diálogos platônicos a elaboração de uma nova psicologia, né, que faz com que a reflexão platônica se afaste da psicologia fundamentalmente intelectualista presente na ética socrática e se volte para uma nova compreensão da natureza da psique humana, em que essa psique humana vai ser concebida como uma realidade dotada de uma complexidade interior, né? Uma vez que no interior dessa nova compreensão psicológica proposta por Platão, na psique, além da razão, né, outros elementos vão ser identificados, né, e observados como compondo a estrutura da alma humana, né, como esses elementos relacionados aí às paixões, aos apetites, aos desejos. E é graças à elaboração desse novo modelo psicológico que o pensamento platônico poderá efetuar uma interiorização do conflito moral, né, localizando o conflito moral no âmago mesmo da psique. Né? E, de fato, né, enquanto em Sócrates o conflito entre a razão, por um lado, e as paixões, por outro, era pensado como algo exterior à alma, porque Sócrates considerava que as paixões se originavam do corpo e não da própria alma. É uma posição que nós encontramos, por exemplo, claramente formulada num diálogo intitulado Fédon. Em Platão, os elementos apetitivos e passionais que se opõem à razão serão pensados como internos à própria alma, e não mais como forças externas à alma e que se oporiam aos ditames da razão, vindo aí dessa posição exterior. E é por meio aí dessa inovação psicológica que se funda nessa nova compreensão da alma como uma realidade fundamentalmente complexa, né, em que, ao lado da razão,
se encontram presentes, né, os elementos apetitivos e passionais, que Platão vai conseguir compreender melhor a natureza da ação involuntária e irracional. Algo que, de certa forma, ficava sem uma explicação filosófica mais consistente no contexto do socratismo. E realmente, né, no âmbito do socratismo, uma vez que a natureza da alma era confundida com o próprio elemento da racionalidade, as ações irracionais elas não eram adequadamente esclarecidas. Quando Platão rompe com esse intelectualismo psicológico de Sócrates e passa a compreender a alma como algo que não se reduz ou não se confunde com o puro intelecto, na medida em que na alma, além do intelecto, se encontram forças irracionais de caráter apetitivo, passional, né, desiderativo, etc., é possível entender melhor, né, a dinâmica radicalmente complexa do psiquismo humano e como nessa dinâmica a razão nem sempre é capaz de se sobrepor a esses outros elementos de caráter irracional que também fazem parte da natureza da alma. E na visão platônica, né, todo o conflito moral ele pode ser assim entendido como essa vivência psicológica interna que faz com que na nossa alma, na nossa psique, haja esse antagonismo entre as determinações provenientes da razão e esses impulsos relacionados à nossa dimensão passional, apetitiva, desiderativa, etc. E é dentro aí dessa visão mais complexa da natureza da alma que Platão então vai poder entender a virtude como um estado interno de ordem por meio do qual se estabelece um equilíbrio psíquico entre esses diferentes componentes do nosso psiquismo sob a égide da razão, sob a égide do intelecto, né, do nous, para usar aí a terminologia grega. E, finalmente, né, o terceiro elemento a partir do qual nós podemos observar como o pensamento platônico reformula o legado filosófico oriundo do socratismo, tem a ver com a elaboração de um modelo político por meio do qual Platão pretende pensar
a possível realização coletiva do novo ideal de virtude surgido com o socratismo. E aqui o ponto crucial, né, consiste em perceber que Sócrates não deu grande importância à política, né, e a tudo aquilo que tem a ver com a vida política, adotando mesmo um procedimento de distanciamento deliberado em relação aos negócios da cidade, né, aos negócios da polis. E Sócrates ele confessa, né, esse seu desinteresse pela política na Apologia, né, escrita por Platão, no passo localizado em 31 CE. E nesse passo da Apologia, Sócrates nos diz explicitamente que ele se manteve de fato, ao longo da sua vida, afastado dos assuntos políticos em virtude de uma inspiração oriunda do seu daimon, né, ou do seu gênio, né? E Sócrates nos informa ainda, nesse trecho da Apologia, que foi justamente graças a esse seu afastamento da vida política que ele pôde ter uma vida mais longa, né? Então Sócrates aí sugere, né, que caso ele tivesse se envolvido com a política, né, tivesse se engajado nos negócios da cidade, ele teria perecido mais jovem, né, e não teria aí tido a oportunidade de gozar dessa vida mais longa. Eu vou ler para vocês esse trecho da Apologia de Sócrates, em que Sócrates, como eu disse, nos confessa esse seu apolitismo, né? Esse seu afastamento deliberado dos negócios e atividades da cidade, porque trata-se, né, de um elemento importante para se entender o tipo de reflexão ética que Sócrates construiu e, por aí, né, entender melhor o diferencial da reflexão ética proposta por Platão em relação à herança socrática. Então Sócrates diz, né, que ele está se dirigindo, né, ao tribunal de Atenas, né, e aos seus acusadores no momento lá do seu julgamento, e ele enuncia as seguintes palavras: mas talvez vos pareça absurdo que eu tenha andado entre vós a aconselhar cada um e a meter-me onde não sou chamado, e não me tenha atrevido a vir à assembleia aconselhar a maioria diante da cidade. A razão disso já ouvistes muitas vezes de mim, sempre que vos digo que me aparece um Deus ou uma divindade, ou seja, aquilo de que na acusação Meleto me acusa para me ridicularizar. É uma coisa que me acontece desde a infância, uma voz que me surge, e quando vem, sempre me dissuade de fazer uma coisa, mas nunca me incita a fazê-la. É ela que se opõe a que eu me envolva na política.
Em grego, a expressão usada é ta politika praten, praticar, uma tradução literal, né, seria praticar as coisas políticas, né? Mas na versão que eu estou usando aqui, né, é dito: é ela que se opõe a que eu me envolva na política, e parece-me bem que se oponha. Então Sócrates está dizendo que há um sinal, né, uma voz que sempre se manifesta se opondo, né, a que ele, Sócrates, se envolva com os negócios da vida política, e Sócrates julga que isso é uma coisa boa, né? Por isso que ele diz: parece-me bem que se opõe. E Sócrates prossegue: pois sabeis, atenienses, que se eu tentasse fazer política, há muito que eu teria sido destruído, sem benefício para nenhum de vós, nem para mim. E anteriormente na Apologia, Sócrates já havia deixado claro, né, que pelo fato dele dedicar a sua vida ao exame de si próprio e dos outros, e à busca da sabedoria humana, ele não teve tempo de se ocupar dos negócios da cidade. E de fato, né, é isso que nos é dito em outro trecho da Apologia, em 23 BC, em que nós lemos o seguinte, eu cito novamente a Apologia de Sócrates: e é por isso que continuo a procurar e a examinar, de acordo com a vontade do Deus, Apolo, né, que na sua defesa, né, diante do tribunal popular de Atenas, Sócrates havia buscado mostrar que toda a sua atividade filosófica contava com o patrocínio de uma divindade, né, que era Apolo, porque, segundo ele, Sócrates, né, tudo o que ele havia feito no campo da sua atividade filosófica em Atenas nada mais era do que uma forma dele obedecer o oráculo de Delfos, né, o oráculo de Apolo. Então Sócrates diz lá, né, é por isso que eu continuo a procurar e a examinar, de acordo com a vontade do Deus, tanto os cidadãos quanto os estrangeiros, que de algum modo eu julgue sabedores ou conhecedores. E sempre que me pareça que o não são, mostro com a ajuda do Deus. Por motivo dessa ocupação, ou seja, essa ocupação de exame de si próprio e exame dos outros, né, no intuito de buscar verdadeiramente a sabedoria. Então, por motivo dessa ocupação de Sócrates, não tenho tempo para os negócios da cidade, que são dignos de menção, nem para os da minha casa, vivendo na maior pobreza ao serviço do Deus. Então a gente tem aí, né, o famoso apolitismo de Sócrates. Essa postura adotada por Sócrates de distanciamento deliberado de tudo aquilo que tem a ver com o funcionamento da vida política concreta. E é por causa, né, desse apolitismo que Sócrates, segundo as suas próprias palavras, num outro diálogo de Platão chamado Gorgias, nunca falava com a multidão. Ele nunca se dirigia a uma grande multiplicidade de pessoas
reunidas ao mesmo tempo, né? E preferia se dirigir exclusivamente aos indivíduos, né? Optando, portanto, por uma abordagem filosófica mais privada. E é justamente porque Sócrates adota, né, esse procedimento que privilegia uma abordagem privada, que a solução socrática para o problema da reforma da sociedade e da polis ateniense estava fundada no ideal de uma reforma moral dos indivíduos isolados. E a crença de Sócrates nesse sentido parece ter sido a de que, tão logo se alcançasse uma regeneração moral dos indivíduos, automaticamente a regeneração moral da sociedade como um todo se produziria. Então, Sócrates teria pensado que a reforma moral da sociedade pressupunha a transformação moral dos indivíduos. E o que é interessante observar no que diz respeito a esse ponto do pensamento socrático, né, e da atividade filosófica de Sócrates é que, justamente levando em conta esse apolitismo, né, e esse individualismo socráticos, que Hegel vai afirmar nas suas lições sobre a história da filosofia, que Sócrates representa o momento da reflexão, da interiorização e do recolhimento em si do homem grego, né, na história do pensamento grego, algo que, segundo Hegel, acabou por levar ao colapso da democracia na Grécia. Pois bem, o que acontece é que a posição tipicamente platônica ela vai se distanciar desse apolitismo socrático. E de fato, né, de acordo com a posição platônica, não é possível abstrair o problema da cidade ou da sociedade política ao se pensar a questão da virtude ou da excelência, uma vez que a cidade ou a sociedade política constitui uma dimensão básica e inescapável da vida humana. Então, aos olhos de Platão, a política constitui uma realidade inescapável da vida humana, e isso se dá, na perspectiva platônica, em virtude da própria finitude humana. Ou, né, como a gente poderia também dizer, né, em virtude do fato de que os homens não são seres completamente autárquicos. Os seres humanos não são capazes de se bastar a si mesmos, né, constituindo-se, né, pelo contrário, como entes sempre incompletos e, portanto, carentes. Então, é como se, na visão propriamente platônica, a política ela fosse constitutiva da vida humana, porque nós, seres humanos, somos incompletos. E em sendo incompletos,
nós não somos capazes de uma verdadeira autarquia. E esse é um ponto, né, que fica bastante claro na, na obra mais famosa que Platão escreveu sobre o tema da política, que é a República, principalmente no livro 2 dessa obra, né, em que Platão determina, num certo momento da discussão, que a gênese da cidade ou da sociedade política está intimamente vinculada a essa incapacidade dos seres humanos de se bastarem a si mesmos na sua solidão. Então a política é de fato, né, dentro dessa formulação filosófica, um reflexo, um efeito da incompletude humana. E é por isso que Platão, então, vai admitir a política como uma dimensão necessária da vida humana. E é por causa dessa compreensão, né, que Platão, então, vai ter um interesse todo especial na possibilidade de reformar a polis grega, ou a cidade grega, né, a partir do estabelecimento de um novo modelo político que vai ter como o seu principal fundamento a filosofia tal como Platão a compreendia. E esses pontos, então, nos mostram que, para Platão, né, é preciso, portanto, levar em conta o caráter político da natureza humana e considerar a realização da virtude ou da excelência própria a essa natureza a partir de um registro cívico e social. Ora, dentro aí dessa visão platônica, a sociedade política ou a cidade, na terminologia grega, né, a polis, é pensada como uma associação de caráter fundamentalmente moral, cuja finalidade precípua não é a garantia da paz, da segurança, do bem-estar para as pessoas, mas sim a realização da virtude ou da excelência humana, né? A realização da areté. Né? Então, na concepção platônica, né, a polis ela é uma instituição essencialmente moral, e em sendo uma instituição essencialmente moral, a polis ela tem como seu telos mais importante não a garantia da paz, né, o fornecimento da segurança, a efetivação do bem-estar material, né, para os indivíduos, mas a realização daquilo que é responsável pela perfeição moral humana, que é a areté.
Isso significa, então, né, que o princípio supremo a partir do qual a política é pensada nos diálogos platônicos é o princípio da virtude, ou o princípio da areté. E esse ponto, né, nos revela mais dois elementos adicionais importantes para a gente entender a reflexão ética que é levada a cabo no interior dos diálogos platônicos. O primeiro aí desses elementos, né, é o fato de que, na perspectiva platônica, há, de alguma forma, uma ordem moral substancial que precede a constituição da sociedade política e que determina o fim em vista do qual a sociedade política deve ser organizada. Então, o ponto importante a ser retido aí, né, em relação a isso que eu acabei de falar, é essa visão presente no pensamento platônico de que há uma moral que independe da instituição da polis, da sociedade política e dos acordos e convenções que os homens estabelecem no âmbito da polis ou da sociedade política. E é essa moralidade que, de certa forma, existe por si, que vai ser aí o referencial, né, a partir do qual a sociedade política tem de ser pensada. Né? E esse ponto, né, nos conduz aí ao segundo elemento, né, que eu gostaria de mencionar para fechar essa exposição relacionada à reflexão ética em Platão, né, para vocês, que é o fato de que, na medida em que há uma moralidade substancial que precede a constituição da sociedade política e que determina como a sociedade política deve se organizar e funcionar, então, aos olhos de Platão, isso significa que toda a sociedade política ela deve ser compreendida como algo subordinado a essa moralidade substancial. E se nós entendemos adequadamente esse elemento filosófico, né, que aparece na reflexão ética levada a efeito por Platão nas suas obras, nós podemos então entender que em Platão há não somente um entrelaçamento profundo entre ética e política, né, no sentido de que essas duas coisas, né, ética e política, se estabelecem a partir de um imbricamento essencial, mas também, ao mesmo tempo, nós percebemos que em Platão a política se encontra sujeita às exigências da ética. Então é como se houvesse uma espécie de primazia da ética em relação à política, na medida em que os princípios e exigências pertencentes ao domínio da ética
são o referencial ao qual a vida política deve estar subordinada. E esse é um ponto realmente importante, né, para se entender a visão platônica, não somente da ética, né, mas também da política, e que nos mostra como Platão propõe uma compreensão do que é a ética, que envolve decisivamente uma referência à dimensão política da vida humana, só que, ao mesmo tempo, dentro da formulação filosófica proposta por Platão, essa dimensão política da vida humana é pensada numa total subordinação às exigências e demandas provenientes do domínio da ética. E essa vai ser uma característica importante da reflexão ético-política proposta por Platão e que vai se encontrar presente também no âmbito da reflexão aristotélica, porque no que diz respeito, né, a esse assunto, Aristóteles ele vai manter substancialmente aquilo que Platão havia ensinado. Né? Então Aristóteles também vai pensar ética e política como duas instâncias que se encontram intrinsecamente articuladas entre si e, ao mesmo tempo, vai conceber a ética como esse domínio superior que fornece os princípios normativos a partir dos quais o funcionamento da vida política deve ser compreendido. Mas isso aí já é uma outra história, né? Porque a gente já está passando aí para o tratamento do pensamento aristotélico, né? Assunto, né, ao qual eu vou dedicar um vídeo posterior. No que diz respeito especificamente a esse vídeo, né, de hoje, eu tinha aí a intenção de tratar exclusivamente do pensamento platônico, né, apresentando para vocês alguns pontos filosóficos mais importantes e relevantes dessa reflexão ética que nós encontramos nos diálogos platônicos. Então, por hoje é isso, né? Até a próxima, pessoal.